Andreia Galvão, diretora do Convento de Cristo, aceitou falar para a ERTE na sequência do conjunto de situações relatadas no programa 6 às 9 da RTP1, nomeadamente a denunciada destruição de património, assim como a polémica em torno da bilheteira do Monumento Património da Humanidade e ainda a acusação de que estaria a utilizar funcionários do convento para a realização de obras em propriedades da sua pertença. E foi precisamente no convento que a reportagem da ERTE foi recebida. Andreia Galvão não escondeu alguma emoção na altura em que foi confrontada com os cenários denunciados, garantindo total inocência nas acusações em que é visada, não hesitando ainda em colocar-se do lado dos funcionários do monumento, que catalogou como uma verdadeira equipa. Antes de responder às questões da ERTE, Andreia Galvão quis ler um pequeno texto que justificou como uma explicação aos tumarenses perante afirmações graves proferidas por pessoas escondidas sob o anonimato. Chegado este momento, uma explicação é devida aos tumarenses, em primeiro lugar, e a todos aqueles que se interessam pelo nosso património. A equipa de profissionais que o Convento de Cristo dispõe tem, para além da sua dedicação ao monumento e à cidade, é muito profissional e vigilante do Convento de Cristo. Tenho tido o privilégio de trabalhar com esta equipa nos últimos anos e posso assegurar à cidade que o monumento, que tanto acarinham, se encontra íntegro e monitorizado. Naturalmente que há momentos que podem causar alguma apreensão e nos fazem refletir. Compreendo que notícias especulativas tenham tido, com efeito, criar alarme. Assim, parece transformar-se em realidade aquilo que foram afirmações graves proferidas por pessoas escondidas atrás do anonimato e que lançaram suspeitas sobre colegas, sobre mim própria e sobre a integridade deste monumento, numa reportagem sobre umas filmagens devidamente autorizadas e monitorizadas no Convento de Cristo, em suspeições sobre os funcionários e eu própria enquanto diretora. Estas razões foram mais que suficientes para que o Ministério da Cultura e a Direção-Geral do Património Cultural, atitude que muito apreciei, terem de imediato iniciado um processo de inquérito, que está em curso e cujos resultados aguardamos dentro de 20 dias. Quanto ao meu caso pessoal, objeto de graves afirmações que não correspondem à verdade, estou naturalmente disponível para prestar às entidades competentes todos os esclarecimentos devidos. E, por fim, resta-me tranquilizar os tomarenses relativamente à integridade do seu monumento, que se encontra, como sempre, esteve íntegro e completo. E reafirmar que creio que a Comissão de Inquérito estabelecida clarificará todos os aspectos e motivações que envolveram este caso. Questionada depois pela ERTE, a diretora do Convento de Cristo começou por responder à polémica em torno da venda de bilhetes e do suposto aproveitamento que alguns funcionários concretizam em proveito próprio, conforme foi denunciado no 6 às 9. Andreia Galvão reforçou a confiança nessas pessoas. É evidente que sim, que as pessoas têm, quer dizer, todas as pessoas, até serem acusadas, têm o direito à presunção de inocência. E estamos num Estado de Direito. Tudo aquilo que se falou faz-nos crer que estamos aqui perante um sistema em que os funcionários conseguem altos valores, tendo em conta aquilo que então conseguem meter ao bolso, utilizando uma expressão bem portuguesa. Mas fazendo contas, falou-se em valores de 2 a 3 mil euros. Quantos bilhetes ou quantas pessoas é que seriam necessárias visitar o convento para que tal acontecesse? Eu não sou muito boa em matemática, mas posso lhe dar esses valores, enfim, mas acho que nem sequer vale a pena entrar por aí, que eu bastava-me dizer-lhe só uma coisa. Se há 30 anos que se rouba nesta casa, como é que nunca ninguém acordou antes? Foi só o programa da 6 às 9? É estranho, não é? 30 anos, é muito tempo. Tem alguma explicação para este conjunto de denúncias? Sabe de onde é que podem ter partido? Eu neste caso, como sabe, está a decorrer um inquérito, como eu disse. Também é do conhecimento público que entrou também uma queixa-crime já no Ministério Público. Portanto, estamos todos a aguardar, efetivamente, as diligências e estamos a colaborar, não é? Obviamente, tem tudo aquilo que, como eu disse, não é? Nos é solicitado. E, portanto, o que eu acho é que vocês, comunicação social, jornalistas,
são as melhores pessoas para poderem, eventualmente, perceber o que é que se está a passar. Sou jornalista. Mas certamente, e foi uma das pessoas mais visadas nesta reportagem do 6 às 9, até naquela situação de utilizar funcionários em proveito próprio. Aqui, e também como já teve a ocasião de sublinhar num esclarecimento que já nos remeteu há alguns dias, nega perentoriamente essas acusações. Não é verdade. Mas não tem ideia de onde é que surge este conjunto de ataques? Não insista nisso. Porque já percebeu que não, quer dizer, não podemos ir por aí, ou seja, vamos lá ver, eu, como devolvo-lhe a pergunta, pronto, eu acho que vocês, comunicação social e jornalistas, é que conseguem ter os meios, para já, porque têm o quadro todo, não é? Pronto, têm todo o quadro, o início deste processo das filmagens, não é? Eventualmente os depoimentos que foram feitos ao longo deste processo e, portanto, eu acho que é só, sei lá, não sei, mas talvez olharem um bocadinho e verem as pessoas, eventualmente, que também que entram neste cenário, não sei, eu não queria entrar por aí. Eu coloco a questão de outra forma, o lugar de diretora do convento é apetecível? Se calhar, eu acho muito apetecível não, acho um desafio muito interessante e, como também referi, tive de facto o privilégio de trabalhar com esta equipa e, enfim, vocês também podem avaliar melhor do que eu o trabalho que se tem aqui desenvolvido. Penso que poderão fazer isso, e portanto, nesse aspecto, nós temos sempre um projeto, temos um plano estratégico, portanto, todas as ações que nós delineamos não se fazem em 3 anos, não é? Enfim, em períodos de 3 anos, portanto, de facto, entendo que enfim, um cargo de gestor, enfim, eventualmente precisa, de facto, de uma certa continuidade, não se eternizando, claro, porque ninguém deve ficar eterno em lado nenhum. Então agora vou terminar esta parte perguntando-lhe o seguinte, acredita que por detrás destas situações poderá então estar alguém com vontade de chegar a este lugar? Não sei. Tirem as vossas conclusões. Tem que ser vocês a tirar as conclusões. Muito bem. Património propriamente dito. Se fosse hoje, ou melhor, valeu a pena, mesmo perante todo este conjunto de situações, que o Convento de Cristo recebesse a filmagem do filme? Acho que os tomarenses podem dizê-lo, sob o ponto de vista da passagem por aqui, de facto, de uma grande produção oleodesca, não é? Sobretudo os tomarenses, enfim, trouxe, como já até as equipas tiveram, as filmagens tiveram a oportunidade de dizer, o próprio Terry Gilliams, penso eu, não sei, mas, enfim, de facto foi uma grande produção e trouxe para aqui, de facto, muito a pôr, não é? Em relação àquilo que, quando, enfim, esse filme estrear, pois eu creio que com certeza será um filme com certeza de primeira, foi um filme que teve muitos anos para ser feito, é um filme com certeza de grande projeção internacional e, portanto, acho que sim, que com certeza tudo acabará em bem, como se costuma dizer, espero eu bem que sim, e que, porque isso também acho que é bom para tomar e para o seu monumento, obviamente que sim. Tivemos outros casos, como o Nome da Rosa, não é? Outros casos, quer dizer, não tivemos assim muitos, mas tivemos também produções portuguesas com muito interesse, não é? Importantes, e eu acho que sim, quer dizer, vamos lá ver que sempre que, enfim, se fazem este tipo de, isso no fundo finalmente também é um pouco, surge uma imagem dos monumentos, ou do monumento, com projeção e finalmente, quer dizer, as coisas de facto agora realmente dá de facto projeção, as coisas foram todas feitas com regras e quando são feitas com regras acho que sim. Então as pessoas e quem fez a filmagem teve todo o cuidado e já o disseram, já foi tudo dito, não foi? Já foi tudo dito à exaustão, não é? Quase. Quer dizer. Os fragmentos que aparecem partidos são sequência, é uma situação normal então de... Foi dito e explicado, não foi? Não foi? Pergunto-lhe eu assim, não foi explicado pelo arquiteto Álvaro Barbosa, pelos técnicos, está tudo, não penso eu, está tudo monitorizado, está tudo identificado, está tudo dito que de facto este monumento não foi atacado na sua integridade. E foi tudo devidamente monitorizado. Eu próprio o disse há bocado.
Uma última questão, e apelando à sua frontalidade, pergunto-lhe agora o seguinte, tendo em conta aquela fogueira de que vimos nas imagens, nas fotografias, aquele conjunto de botijas de gás que deu entrada aqui no convento, também nessa mesma reportagem da RTP1 foi dito que outras associações não tiveram o mesmo tratamento no que diz respeito à utilização de tochas. Consegue aqui compreender essa diferença? O que é que aqui se passou? Bom, esse tema das tochas de facto é muito interessante, porque essa afirmação das tochas é curiosíssima, porque não foi de facto por causa das tochas que os fatias de cá deixaram de fazer teatro no Convento de Cristo. Deixaram de fazer teatro no Convento de Cristo. Porque o Convento de Cristo tem um regulamento que implica uma série de cumprimentos de aspectos, nomeadamente seguros, um seguro. E que eventualmente, pronto, não sei, mas os fatias de cá terão eventualmente, entretanto, não sei, tido outros interesses e foram, enfim, não sei, estão a fazer teatro, não é, também noutros sítios. Nunca proibi ninguém que cumprisse o regulamento de trabalhar aqui no convento, antes pelo contrário. Aliás, você vê que o convento está aberto à comunidade, enfim, há uma série de iniciativas todas que vão decorrendo aqui e, portanto, não me parece que as tochas tenham sido exatamente o tema. Como não podia deixar de ser, a reportagem da ERTS percorreu os locais onde foi denunciada a destruição de parte do convento. No claustro principal verificámos a quebra de 2 fragmentos de suporte de colunas na ordem dos 40 centímetros, sendo que no claustro da hospedaria, por sua vez, também houve quebra de pedras, nomeadamente nos canteiros. No total está em causa um arranjo que irá custar cerca de 3.000 euros, suportado pelo seguro da produtora do filme O Homem que Matou Dom Quixote. Quanto às árvores que estavam nesse mesmo local, ficou a garantia de que as mesmas iriam ser cortadas em dezembro e isso só não foi feito a pedido da produtora. Depois de terminada a filmagem, aconteceu então o abate previsto. Para tentar enquadrar então esta questão do património e em torno dos estragos verificados no convento, a ERTS falou com Álvaro Barbosa, conservador, que quanto aos estragos pós-filmagens, foi questionado sobre se deveria ter havido mais cuidado da produção do filme ou se as pedras partidas foram contingências normais à rodagem de um filme. Eu penso que são contingências absolutamente normais a qualquer evento que implique uma grande quantidade de pessoas. Aqui neste claustro temos frequentemente concertos, peças de teatro inclusive, chegam a estar aqui embaixo, portanto, aqui nesta zona, cerca de 200 pessoas. Muitas delas sentam-se nos socos das colunas, portanto, naquela parte abaixo das bases, não é? Sentam-se nesses socos, sentam-se nos bancos para assistir. E nós achamos que não podemos estar a impedir as pessoas disso porque é normal isso acontecer. Por outro lado, os turistas, ninguém pode impedir um turista de se sentar em cima de uma pedra. Há muitas vezes o que acontece é que a degradação já lá está. E ninguém pode adivinhar. Vão-se criando microfissuras no interior das pedras, sobretudo aquelas que estão mais expostas à ação das chuvas, que oxidam e que se degradam, também por motivo dos líquenes, e partem. Muitas partem sem ninguém lhes tocar. Portanto, isso é um processo normal. Todavia, neste caso, foi imediatamente assumido pela empresa da produção, pela empresa portuguesa, esses danos. E como você já viu, os danos que são danos perfeitamente recuperáveis. A situação de restauro não é uma situação lamentável porque estamos sempre a praticá-la de outro modo. As pedras, a sua forma, a cantaria, desapareceria completamente sob a degradação dos agentes climatéricos. Portanto, eu penso que é um processo normal, que temos sempre o cuidado de evitá-lo, mas há muitas situações em que ultrapassa todos os cuidados que se tem. Este no aspecto da conservação da pedra. Quando se diz, e já se disse muitas coisas, que neste aspecto o dinheiro acaba por comprar tudo, é um exagero na sua opinião? Absolutamente. Tomarmos nós ter dinheiro para poder recuperar este claustro. A grande degradação que possa ter este claustro não é a sua utilização, mas é o decaimento, como é que é dizer, a degenerescência do material.
motivado essencialmente pelos agentes atmosféricos e pelo envelhecimento, não é? Porque estas pedras são muito antigas. É um calcário fraco, pouco coeso, que é o calcário da região, pouco coeso para a monumentalidade deste convento, não é? E, portanto, são processos que estão inerentes à própria estrutura física do material, da pedra. E isso sim, precisávamos de dinheiro para restaurar, ou para melhor prover à conservação e ao restauro deste grandioso claustro, assim como dos outros, está claro. O Sr. Arquiteto, numa entrevista que já concedeu à SIC, sublinhou, e ainda há pouco também deu esse exemplo, que algum turista que se possa sentar aqui numa destas bases também possa levar à quebra de fragmentos pétreos, e também falou nessa possibilidade de uma criança que possa subir a uma base de uma coluna acontecer o mesmo. Perante estas palavras, permita-me perguntar-lhe o seguinte: há aqui situações então que podem colocar em causa a segurança de visitantes e crianças? Não, de maneira nenhuma, porque as distâncias são pequenas, quer dizer, as bases normalmente têm 40 centímetros de altura, não são assim coisas muito graves e normalmente não é o peso de uma criança momentâneo, é porventura o acontecer isso muitas vezes. Sabe que há ocasiões em que bocadinhos de pedra se destacam das cornijas. Nós estamos constantemente a fazer vistorias para retirar das cornijas, que é a parte superior das colunas, os bocadinhos de pedras com ameaça de destaque. Fizemos ainda ontem uma vistoria para ver outras situações e descobrimos precisamente isso. Portanto, e porquê é que a gente faz isso? Porque se um bocadinho de pedra cair, pode magoar alguém. Acontece uma coisa que eu tenho que dizer. O processo de degradação da pedra tem a ver essencialmente com os líquenes, concomitantemente com a água das chuvas e o meio ambiente em que vivemos. E então o que é que acontece? Acontece que a partir de maio a pedra começa a secar, porque começa a haver o tempo seco e começa a haver calor. E é nessa altura que a parte superficial da pedra se destaca em pequenas lascas. Às vezes são em bocados maiores, não é? E, portanto, o nosso trabalho constante, o meu trabalho como conservador aqui foi observar sistematicamente o monumento em todos os seus níveis para prover que, primeiramente, não haja situações de perigo para quem visita o monumento, não é? E, segundo, para depois estabelecer um plano de recuperação da pedra nos vários sítios. O que compreendo que é uma tarefa sempre muito grande. Aliás, neste claustro, se tiver a ocasião de observar as bases das colunas, os tais socos onde as pessoas se sentam, há de ver que há muitas parcelas que já foram restauradas inteiramente. Portanto, há próteses, podemos assim dizer, de pedra que vão reconstituir a forma que se degradou e que caiu e que desapareceu com a ação das chuvas, dos líquenes e, porventura, também do envelhecimento e da ação humana, não é? Mas isso é um processo normal. Conhece o convento como ninguém, como é óbvio. Permita-me perguntar-lhe o seguinte: estamos aqui no claustro da hospedaria. Não, isto é o claustro principal. O claustro principal, peço desculpa, exatamente. No claustro principal, e temos aqui dois fragmentos com cerca de 40 centímetros que efetivamente estão em falta. Aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: conhecendo então o convento como ninguém, nos locais onde faltam esses fragmentos, também já havia alguma deterioração ou não? Aqui foi mesmo o embate, não sei de quê, que levou à quebra? Precisamente, não, já havia deterioração. Quando o bocado de pedra se deslocou, nós observámos pela superfície, pelo bloco de pedra, duas coisas. A parte que estava ligada ao exterior do bloco já tinha 2 centímetros de penetração dos líquenes, o que quer dizer que já havia uma microfissura pela qual passava a água e por onde os líquenes, através das suas radículas, absorviam o material carbonatado da pedra. Depois, quando nós observamos, o destacamento tinha uma cor amarelada, escura, o que quer dizer que não foi provado por clivagem. Clivagem é uma pancada. Percebe o que eu quero dizer? Portanto, nós sabemos, tivemos aqui um curso de cantaria e víamos perfeitamente quando é que, ao bater uma pedra, a parte destacada era por força da pancada e não por força de uma degradação, porque às vezes acontece que as pedras já têm degradações anteriormente. Portanto,
o processo de degenerescência daquele soco de coluna já estava em marcha. O sentarem-se ali foi o que ocasionou o seu deslocamento. Se quiser, vou-lhe mostrar outras situações em que ninguém podia estar sentado ou tocar e esse processo de deslocamento já aconteceu. Agora sim, passávamos para o claustro da hospedaria, onde também houve ali registro para a falha para a falta de alguns fragmentos e onde foi feita a dita fogueira de que nesta altura toda a gente fala, não só pela fogueira, mas pela entrada principalmente de algumas dezenas de botijas de gás aqui no Convento de Cristo. Eu pergunto-lhe se, enquanto conservador e perante o calor de que se fala proveniente dessa fogueira, se houve ou se haverá efetivamente o perigo de um impacto negativo futuro na estrutura envolvente. Olha, eu só posso descrever o que se passou, porque depois esse perigo só poderá ser sancionado pelos peritos de um departamento, qualquer que seja ele, de segurança. Contudo, não se esqueça que estavam cá, quando ocorreram essas filmagens, estavam cá uma equipa de bombeiros. Quando ocorreram as filmagens, havia cerca de 20 extintores com pessoal à volta do claustro para prever a qualquer problema. O que ardeu foram os objetos, não foi a madeira, como mostram nas fotografias. A madeira está carbonizada, precisamente porque a madeira não podia arder, porque a madeira estava a segurar aqueles objetos, eram necessários fazer takes, porque os fumos impediam as filmagens, não é? E então eles tinham que reduzir o tempo de filmagem. E depois, as chamas, a simulação das chamas a arder, eram feitas pelos bicos de gás. E aquele dispositivo era um dispositivo pirotécnico. Não ardeu tudo numa altura de 12 metros, como pretendem insinuar. Aquilo estava feito por camadas, por andares, 8 andares, e eram acesos os bicos para criar a ilusão de que aquilo tudo estava a arder, aquela madeira estava a arder a nível desse andar. Quando tinham feito as filmagens nesse andar, apagavam, passavam para o segundo, de maneira que nunca houve o calor que pensam ter havido. Nunca houve. Isto é a minha observação dos factos. Mas existem já descrições, relatos da própria firma, desses efeitos especiais, a indicar como é que isso foi feito. E em relação às garrafas de gás, eles também explicam a segurança que tinham as garrafas de gás. E eu remeto, nesse caso, para lerem esses artigos que já estão publicados na internet e verem o que foi feito. Não havia possibilidades de algum risco, segundo o que eu li, porquanto, além de haver o fecho automático e a abertura do gás, ser automático, que estavam distantes da fonte da fogueira, havia também um sistema de válvulas anti-retorno que impediam sempre que o fogo fosse para as botijas. Portanto, eu não sou perito em segurança nesse aspecto, mas foi aquilo que eu li. Agora, as pessoas avaliem por si, eu não vou dar a minha opinião, porque eu estou apenas a constatar factos, não quero estar a ser juiz em causa própria. Está bem? É a minha última questão, e já que falou nesta situação de ser juiz em causa própria, apelava à sua frontalidade. Temos visto nestes últimos dias, até o próprio Ministro da Cultura, outras entidades de relevo a falar naquilo que se passou aqui no Convento de Cristo, e de alguma forma passa a ideia cá para fora de que há aqui uma desvalorização face àquilo que aconteceu, nomeadamente aqui aos estragos que podemos aqui ver no Convento de Cristo. Agora, sendo juiz em causa própria e apelando então à sua frontalidade, eu pergunto-lhe, não está aqui a defender o convento só porque aqui trabalha. A sua opinião é fundamentada em conhecimento adquirido. Exatamente. Quando eu li que o responsável pela conservação do Convento de Cristo desvalorizava, fiquei incomodado, porque nunca essa a minha intenção. A minha intenção foi explicar às pessoas o que se passou. Portanto, eu não estou a desvalorizar nada, as pessoas é que fizeram um juízo subjetivo sobre uma explicação que eu estava a dar dos factos.
não é? E depois, eu não sou responsável pela conservação do Convento de Cristo. Eu sou um técnico de conservação, sou arquiteto, vim para aqui há 32 anos, porque na cidade ninguém quis ser conservador do Convento de Cristo na altura. E então uma pessoa atravessou-se a mim na rua a perguntar-me se eu queria vir para conservador do convento. E eu, a partir daí, iniciei um novo ofício da minha vida, que foi aprender a conservar um monumento. Além de ter feito estágio no estrangeiro, fiz também cursos de conservação, de mestrado na Universidade de Évora, fiz imensos contactos. Toda a minha vida foi sempre constantemente aprender o problema da conservação dos monumentos e da sua vivência pela sociedade, não é? Porque está tudo relacionado. E, portanto, eu nem sequer fui juiz em causa própria, eu descrevi factos. Se depois as pessoas fizeram juízos sobre aquilo que eu descrevi, é um problema delas, fica com a consciência delas e até com aquilo que elas possam aprender com o que eu disse, apesar de tudo.